Você sabia que o Chelsea Futebol Clube foi fundado em um pub? Pois é. Tudo começou no dia 10 de março de 1905, dentro do The Rising Sun, um tradicional bar londrino, pertinho de onde fica o estádio Stamford Bridge. O clube nasceu do sonho de Gus Mears, dono do terreno do estádio. A ideia inicial era oferecer o estádio a um time já existente, o Fulham. Mas como o Fulham recusou, Mears teve uma ideia ousada em fundar um novo clube. E assim, o Chelsea nasceu. O nome Chelsea foi escolhido por causa do bairro nobre próximo ao estádio, apesar do estádio Stamford Bridge estar localizado, tecnicamente, em Fulham. Mas convenhamos, em Fulham FC2 não teria o mesmo charme, né? Logo no primeiro ano, o Chelsea foi aceito na Football League Second Division, a segunda divisão inglesa. E detalhe, o clube foi fundado em março, e já em setembro de 1905 fez sua estreia oficial. Foi uma corrida contra o tempo para montar o elenco. A primeira partida oficial foi no dia 2 de setembro de 1905, contra o Stockport County. O Chelsea perdeu por 1-0, mas se recuperou rápido. Na estreia em casa, uma vitória por 1-0 sobre o Liverpool da reserva, num amistoso que lotou Stamford Bridge com mais de 7.000 torcedores. O primeiro técnico foi John Tite Robertson, que também atuava como jogador. E o elenco tinha vários nomes escoceses, já que o clube investiu pesado para subir rápido de divisão. Assim nasceu o Chelsea, ambicioso, popular desde o começo e pronto para incomodar os grandes. O início de uma história que ninguém imaginava que se tornaria uma das maiores do futebol mundial. Em 1906, o Chelsea ainda estava engatinhando, mas já deixava claro, e não seria só mais um clube inglês. No seu segundo ano de vida, o time entrou de cabeça na disputa da Football League Second Division, buscando o sonhado acesso à elite. E não é que o time fez bonito? Sob o comando do técnico-jogador John Tite Robertson, o Chelsea teve uma campanha muito acima do esperado, brigando ponto a ponto no topo da tabela com equipes mais experientes. O elenco era uma verdadeira mistura britânica, e escoceses, ingleses e até irlandeses faziam parte do plantel. O clube não economizou e contratou jogadores com bagagem, como Jimmy Vendridge, que viria a se tornar um dos primeiros ídolos do clube. A temporada teve jogos marcantes. O Chelsea chegou a golear o Lincoln City por 6-0 e aplicou um 5-1 no Clapton Orient. A torcida começava a se apaixonar, e Stamford Bridge ia ficando cada vez mais lotado, um feito raro para um clube tão novo. Mas apesar da campanha sólida, o Chelsea não conseguiu o acesso naquele ano. Terminou em terceiro lugar, apenas um ponto atrás do Derby County, que ficou com a segunda vaga de promoção. Mesmo assim, a diretoria viu o copo meio cheio, o projeto estava no caminho certo. E mais importante, o Chelsea já estava se tornando um nome respeitado no cenário do futebol inglês. Em 1906, o Chelsea ainda não era gigante, mas já mostrava que estava construindo um império. O time não subiu, mas ganhou algo ainda mais valioso, a confiança da torcida. Depois de bater na trave em 1906, o Chelsea começou 1907 com sede de revanche. A diretoria manteve o técnico-jogador John Tite Robertson no comando e reforçou ainda mais o elenco. O objetivo era claro, em conseguir o acesso à primeira divisão. A torcida estava empolgada. Stamford Bridge já era um dos estádios mais modernos da época, e os jogos do Chelsea estavam entre os mais assistidos da divisão. Era o início de uma paixão que só cresceria. E dentro de campo, os Blues corresponderam. Com vitórias importantes, como 4-0 sobre o Hull City e 3-1 contra o Clapton Orient, o Chelsea foi empilhando pontos e ganhando confiança. A defesa sólida e o ataque veloz davam a receita certa para o sucesso. O esforço deu resultado, o Chelsea terminou a temporada de 1906-2007 como vice-campeão da Second Division, atrás apenas do Nottingham Forest. E finalmente, o clube garantiu o tão sonhado acesso à primeira divisão do futebol inglês. Foi uma conquista histórica. Apenas 2 anos depois de ser fundado, o Chelsea já estava entre os grandes da Inglaterra. Era um feito impressionante para um clube tão jovem. A base do time era forte e o espírito era coletivo. A missão agora era ainda maior, em se manter entre os grandes e continuar fazendo história. Depois de uma campanha histórica em 1907, o Chelsea chegou em 1908 pronto para encarar um novo desafio, a First Division, a elite do futebol inglês. Era o momento de provar que o sucesso não tinha sido por acaso. A torcida estava animada, mas também ansiosa. Afinal, o clube tinha apenas 3 anos de existência e já estava enfrentando os gigantes do país. A pergunta era, será que o Chelsea ia dar conta do recado? A estreia na Elite foi contra o Bradford City,
fora de casa, e começou mal, em derrota por 1-0. E esse seria o tom de boa parte da temporada. O time sentiu o peso da nova divisão, com jogos muito mais duros e elencos bem mais experientes. O Chelsea oscilava entre atuações empolgantes e derrotas dolorosas. O elenco era esforçado, mas faltava regularidade. E no fim das contas, os Blues terminaram em 13º lugar entre 20 clubes, longe do rebaixamento, mas ainda em alerta. No meio dessa turbulência, uma surpresa, o técnico e fundador John Tite Robertson pediu demissão. Ele havia sido a alma do clube desde o início, mas decidiu deixar o comando ainda em 1907, antes do fim da temporada. Quem assumiu foi William Lewis, que terminou o campeonato como interino. Apesar dos tropeços, 1908 foi um ano de aprendizado e sobrevivência. O Chelsea viu de perto como era dura a elite do futebol inglês, mas se manteve de pé. O ano era 1909. O Chelsea começava sua segunda temporada na elite do futebol inglês ainda sob o impacto da saída de John Tite Robertson. Sem o seu fundador à frente, o clube precisava provar que podia caminhar com as próprias pernas. Quem comandava o time era William Lewis, que já havia terminado a temporada anterior como interino. Mas não era uma situação confortável. A diretoria ainda buscava um nome forte para assumir o projeto a longo prazo. E o desempenho em campo refletia essa instabilidade. O Chelsea passou grande parte da temporada lutando contra o rebaixamento. A equipe sofria com a falta de consistência e com um elenco que, apesar de talentoso, não conseguia encarar de igual para igual os gigantes da liga. O time até teve alguns bons resultados, como a vitória sobre o Notts County por 3-1, mas isso não foi suficiente para manter distância segura da parte de baixo da tabela. No fim da temporada, o inevitável aconteceu, o Chelsea foi rebaixado. Terminou a First Division em 19º lugar, e voltaria para a Second Division na temporada seguinte. Um duro golpe para um clube que havia subido tão rápido. Mas se tem uma coisa que o Chelsea mostrou desde o início, foi resiliência. Mesmo caindo, o clube ainda tinha uma base forte, um estádio respeitado e uma torcida que continuava apoiando. Após o rebaixamento em 1909, o Chelsea iniciou 1910 com uma missão clara, em voltar à primeira divisão. A frustração da queda ainda era recente, mas a torcida acreditava que o clube tinha força para se reerguer rapidamente. Nos bastidores, a diretoria começou a reorganizar a casa. O técnico David Calderead foi contratado ainda no fim de 1909 e assumiu o projeto de reconstrução. Mal sabiam os torcedores que ele comandaria o clube por incríveis 26 anos. Na Second Division, o Chelsea enfrentou adversários duros e viagens longas, mas mostrou que continuava competitivo. O time venceu bem em jogos como 3-0 contra o Barnsley e manteve uma campanha estável. Mesmo com alguns tropeços, o Chelsea ficou entre os melhores da divisão durante boa parte da temporada. Mas o acesso direto era para os 2 primeiros colocados, e a briga estava acirrada. No fim das contas, os Blues terminaram o campeonato na 3ª posição, por apenas 2 pontos de diferença do Oldham Athletic, que ficou com a última vaga de promoção. Por muito pouco, o Chelsea não voltou para a elite. Apesar da decepção, 1910 foi um ano de reconstrução e renascimento. Sob o comando de Calderead, o clube mostrava organização, futebol competitivo e uma mentalidade de longo prazo. Depois de bater na trave em 1910, o Chelsea entrou em 1911 com o objetivo inegociável em voltar para a primeira divisão. A frustração do acesso perdido por 2 pontos ainda ecoava no clube, mas a confiança no trabalho de David Calderead era total. Calderead estava formando a identidade dos Blues, um time duro, competitivo e com ambição. O elenco ganhava corpo com contratações pontuais e jogadores mais entrosados. O Chelsea agora era um clube com projeto. Durante a temporada, o time fez bons jogos. Destaques como vitória por 4-1 sobre o Guysborough Trinity e bons empates fora de casa mantinham o Chelsea vivo na briga. Mas a Second Division era traiçoeira, e qualquer vacilo custava caro. O clube teve uma campanha sólida, mas menos eficiente que a do ano anterior. Faltou regularidade. Derrotas inesperadas, principalmente fora de casa, fizeram o Chelsea oscilar demais. No fim, o Chelsea terminou em 5º lugar. Longe do rebaixamento, mas também distante do acesso, que ficou com o West Bromwich e Fulham. A frustração aumentava, mas a esperança ainda não tinha morrido. Mesmo sem o retorno à elite, 1911 foi mais um tijolo na construção de um Chelsea mais forte. Calderead seguia firme, e a base do elenco também. O ano era 1912, e o Chelsea entrava em campo mais uma vez na Second Division, tentando acabar com o drama que já durava 3 temporadas, o retorno à primeira divisão.
Sob o comando de David Calderead, o técnico mais longevo da história do clube, os Blues estavam mais organizados e experientes. Mas o futebol inglês naquela época era uma verdadeira guerra, e só os dois melhores subiam. O Chelsea até começou bem, com vitórias como 2-1 sobre o Burnley e um sonoro 5-0 contra o Lincoln City. O time mostrava talento no ataque, mas também cometia erros bobos na defesa, especialmente fora de casa. E esses tropeços custaram caro. A campanha foi marcada por uma irregularidade perigosa, ora brigava nas primeiras posições, ora despencava para a zona intermediária da tabela. Faltava constância para quem queria subir. O time lutou até o fim, mas mais uma vez, ficou pelo caminho. O Chelsea terminou a temporada de 1912 na sexta colocação, bem longe das duas primeiras posições que garantiam o acesso. Era o terceiro ano consecutivo sem conseguir subir. A frustração aumentava. Parte da torcida começava a perder a paciência. Mas Calderead, firme no comando, seguia confiando no projeto a longo prazo. Mesmo com o fracasso, 1912 serviu como mais um ano de base, de estrutura, de amadurecimento. O Chelsea estava criando raízes, e não ia desistir fácil. Depois de 3 anos de frustração na Second Division, o Chelsea chegou em 1913 com um só objetivo, em subir ou subir. A pressão era enorme, a torcida já estava impaciente, mas a fé no trabalho de David Calderead continuava viva. Dessa vez, os Blues entraram com tudo. O time emplacou uma das melhores campanhas de sua curta história até então. Goleadas como 4-1 sobre o Wolverhampton e vitórias suadas como 2-1 contra o Notts County mostravam que o time estava mais maduro e confiante. A consistência finalmente apareceu. O Chelsea se manteve no G2 da Second Division durante boa parte do campeonato. Com defesa sólida e um ataque eficiente, o time passou a assustar os adversários, era um candidato real ao acesso. E a recompensa veio. O Chelsea terminou a temporada de 1912 a 13 na segunda colocação, garantindo o tão esperado retorno à primeira divisão. 4 anos depois da queda, os Blues estavam de volta à elite. O trabalho de Calderead foi finalmente reconhecido. O treinador que acreditou no projeto, mesmo nos momentos mais difíceis, agora era exaltado como o grande arquiteto dessa reconstrução. A festa foi linda em Stamford Bridge. O Chelsea voltava ao seu lugar de direito, pronto para desafiar os maiores clubes da Inglaterra outra vez. Após 4 longos anos na segunda divisão, o Chelsea finalmente voltou à elite em 1913 e chegou em 1914 com fome de afirmação. O recado era claro, o clube queria provar que não estava de passagem na First Division. David Calderead, o homem que reconstruiu o Chelsea, agora tinha a missão de mantê-lo entre os grandes. Sem estrelas no elenco, mas com muita organização e vontade, o time estava pronto para o desafio. A temporada foi intensa. O Chelsea enfrentou times como Aston Villa, Sunderland, Everton e Blackburn, todos brigando lá em cima. Os Blues, por outro lado, sabiam que a meta era clara, em escapar do rebaixamento. O time teve altos e baixos. Grandes vitórias, como um 3-1 contra o Sheffield United, davam esperança, mas eram seguidas por derrotas pesadas, como um 0-4 diante do Manchester City. A constância ainda era um problema. No fim da temporada, o Chelsea terminou na 16ª colocação, entre 20 clubes. Escapou por pouco da zona de rebaixamento, mas escapou. A missão de permanecer foi cumprida. Mas 1914 também marcou o começo de uma nova preocupação, a Primeira Guerra Mundial se aproximava. Os jornais ingleses já falavam em recrutamento, e o clima nos estádios começou a mudar. O futebol ainda seguia, mas a sombra da guerra pairava sobre tudo. O Chelsea havia voltado à elite, mas o mundo estava prestes a mudar drasticamente.